Alô, alô. Oi. Vamos ver se está funcionando bonitinho. Alô? Estão me ouvindo aí, irmãos? Oi, Vanessa. Tá me ouvindo aí? O som tá bom? Assim, melhorou? Rapaz, Vanessa, Aldenir. Simvaldo. Rapaz, Simvaldo. E a minha voz também fica meio... Ok, irmãos, esses 2, 3 minutinhos aqui é para a gente acertar um pouquinho aqui o que dá para acertar, né? O som do violão. Muito bem. Vamos chegando aí, irmãos. Vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu ver aqui. Salu, Sueli, oiê, a paz do Senhor. Leandro, a paz. Adriana, a paz do Senhor. Melhorou agora? Sueli, tô achando você meio amarela, Sueli. A paz, Eli. Val, a paz do Senhor. Idi, chegou, né, Idi? Chegou chegando aí, ó. É isso aí. Marilene está aí, que bom. Cida, Murilo, a paz, Murilo. Se tiver alguma coisa, dá um toque aí, Murilo, pra gente. Olha aí que legal. Daiane, a paz do Senhor, Daiane. Marcelo Perri, a paz do Senhor, Marcelo. Tudo bem com você? Olha aí, José Fernandes, Sônia. Que legal que vocês estão aí hoje. Ok. Vamos chegando aí. Pronto.
Deixa eu ver aqui. Nós já temos aí quantos irmãos? Muito bem. Deixa eu ver aqui se eu vejo mais alguém. Isabel, Éder, Luiz Carlos, Luiz da Robinha, paz do Senhor, pastor Walter Figueiredo. Que legal. Lidiane, a paz do Senhor, tudo bem aí? Maurício Souza, nosso presbítero aí. Márcia do Marcão, que legal. Vera, Angelúcia, Magali, Paula Cardoso, que joia. Muito bem. Irmãos, eu vou iniciar dizendo o seguinte. Hoje nós começamos aqueles dias, não é, que geralmente nós separamos no mês de janeiro para a gente, durante a semana, né, a gente falar um pouco da palavra de Deus e no sentido de sermos desafiados para este novo ano. E eu estou bem contente com a presença de vocês aqui. Eu espero que essa noite seja o início de um período muito abençoador na vida de todos os irmãos de Calmon Viana, na vida dos amigos que estão de longe também, irmãos que nos visitam aí de quarta-feira, não é? E muito legal, não é? Olha, Fátima Teixeira está aí, a paz do Senhor, Fátima. A Miriam Honorato está aí. Que legal. Vitória, Sandra Romano. Conheço essa moça aí, hein? Sandra Romano. Quem mais que chegou aí que eu não vi ainda? Então, a gente tá iniciando aqueles dias, não é? E eu sei de irmãos que estão fazendo já aí, começaram no início do ano, não é? E querem separar os 12 dias, tal. A princípio, irmãos, eu quero dizer o seguinte, o importante é a qualidade da nossa dedicação nesse período todo aqui. Esse negócio de 12, de 10, de 9, isso aí para mim não faz diferença nenhuma. O importante é a intensidade, é o nosso coração, é a nossa motivação. Esse período vai de hoje até o dia 17, né, de janeiro, e nós vamos ter uma equipe aí de pregadores, e eles vão estar trazendo uma palavra, e este ano sentimos assim no coração de falarmos um pouco sobre isso, né? 2021, mais poder do Espírito Santo em nós, não é? E hoje eu gostaria de iniciar orando, pedindo a direção do Senhor para essa palavra, para essa meditação, que nós cresçamos na palavra, no conhecimento do Senhor Jesus. Então eu pediria que você orasse comigo aí, peço que você ore comigo, tá bom? Senhor nosso Deus, querido Pai, nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom e nada nos tem faltado, Senhor querido. Eu quero te agradecer por este privilégio, por esta oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os meus irmãos. Momento em que a gente pode ter essa comunhão, mesmo nos nossos lares. O importante é que o Senhor esteja entre nós, nos abençoando, em tudo nos direcionando. Queremos pedir a bênção do Senhor para a palavra de hoje, que vai ser o início desses dias. Então, que o Senhor nos abençoe, que a cada dia o nosso coração esteja desejoso de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós queremos dedicar esse período todo, Senhor,
no aprendizado sobre a pessoa do Espírito Santo. Pai querido, nos ajuda a valorizarmos aquilo que recebemos do Senhor. Hoje falaremos um pouco sobre a chegada do Espírito Santo, sobre a igreja, e nós queremos pedir que o Senhor incendeie o nosso coração de alegria, de desejo de conhecer mais ao Espírito Santo, um desejo de ser mais usado por Ele, de desfrutar de sua presença. Eu peço que o Senhor esteja em cada lar, abençoando os meus irmãos que estão nos assistindo. Também peço por aqueles que estão viajando, tirando um período de férias. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, fala conosco. Nós queremos desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, e queremos crescer no conhecimento e na graça do Senhor também. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para iniciar, eu só quero cantar uma canção que expressa bem esse desejo, não é? Ó Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E fica aqui. E fica aqui. Amém? Meus irmãos, nessa noite eu quero ser bem objetivo e eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele começa a ser conhecido mais quando Jesus, ele no seu ministério, ele fala a respeito, não é? No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava em algumas pessoas, não é? E nós vemos que o Espírito Santo encheu o profeta Elias, o Espírito Santo se apossou de Sansão, o Espírito Santo até se manifestou na vida de Saul, no início do seu reinado. O Espírito Santo, ele entra em contato com profetas, com Davi. Davi menciona um pouquinho, mas a gente percebe que não é um assunto, não é um assunto da vez. Nós não temos esclarecimentos nas Escrituras, no Antigo Testamento, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Muitos, inclusive, enxergavam o Espírito Santo como uma força. Não é à toa que os testemunhas de Jeová, quando falam sobre o Espírito Santo, eles não consideram uma pessoa, eles acham que é uma força
que é um sopro de Deus especial, não é? Que é um mover de Deus especial na vida de algumas pessoas. Mas, dentro do ensino de Jesus, nós podemos já começar a enxergar algumas verdades que a gente não enxerga em outros textos. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, porque é a partir daí que todos esses dias daqui para frente, eles vão girar, né, em torno da pessoa do Espírito Santo. E eu vou ler alguns versículos, eu gostaria até que vocês me acompanhassem. Eu começo aqui com João 14, a partir do versículo 15. João 14, versículo 15, que diz assim: Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. Na minha tradução aqui está encorajador, que o sentido é bem parecido, né? Aquele que está ao lado para ajudar. Então, pode ser consolador, pode ser o encorajador, pode ser o ajudador, não é? E, então, Jesus já está dizendo aos seus discípulos aqui que ele vai rogar ao Pai e ele vai conceder outro encorajador, outro consolador, que é a pessoa do Espírito Santo. Esse outro aqui, irmãos, não significa outro de outra natureza, de outra essência, de outra espécie. Não. Essa palavra outro significa no lugar de. Então, é um outro. Porque Jesus, a partir do capítulo 14, ele vai ensinar aos seus discípulos que vai chegar o tempo em que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, e que é necessário subir ao Pai, não é? E a gente vai ver esse ensino aqui no Evangelho de João. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não é? Jesus está dando dicas aqui que todo o seu ministério ele é acompanhado pela pessoa e pelo poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está em Jesus. Lembra de Lucas 4, quando Jesus estava na sinagoga, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, o Espírito Santo estava com Jesus. E aqui, Jesus está dizendo para os seus seguidores: olha, ele está com a gente aqui, mas vai chegar um dia que ele estará em vocês. Até o Pentecoste, irmãos, a pessoa do Espírito Santo não fazia parte, eu diria assim, essencial na vida dos cristãos. Ele não habitava, não é? Jesus, quando veio, ele habitou entre nós, não é? E então a ideia é a mesma de ser habitação. Jesus fez habitação entre nós, ele se fez carne. Mas Jesus está se lembrando aqui de uma promessa do próprio Deus, que aconteceria que num determinado dia ele derramaria do seu Espírito, não é? E o Espírito Santo estaria em nós. Não é à toa que o apóstolo Paulo e outros dizem que nós somos a habitação do Espírito Santo. Não é? É o Espírito da verdade. O mundo ele não tem parte com o Espírito Santo. Não é? Por quê? Porque não é natural. O mundo
ele não aceita o Espírito e as coisas do Espírito. A natureza do mundo é outra. Mas aqueles que creem em Jesus têm uma natureza transformada, mudada, né? Aliás, nós recebemos uma nova natureza, agora uma natureza em Cristo Jesus, né? Um coração novo, uma mentalidade nova, e o Espírito Santo, então, é essa pessoa que Deus prometeu que habitaria em nós. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei, ou me manifestarei a cada um deles. Agora, pulando aqui para o versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o que Jesus está dizendo é que, assim que ele subisse, o Pai enviaria um outro da mesma natureza, com a mesma essência. Não tem diferença. Não tem diferença. Porque dentro da nossa fé cristã, nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora se manifestem de 3 formas distintas, eles têm a mesma essência, eles são um. A divindade, não é composta de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, olha, assim que eu subir, o Pai enviará para vocês o meu representante. Então, o Espírito Santo desceria sobre a igreja, né, e testificaria da pessoa de Jesus. Né? E aqui Jesus também já dá uma outra dica de um papel que o Espírito Santo executaria na vida dos cristãos, na vida dos novos crentes. Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, aqui, irmãos, olha, há uma palavra dura de exortação para aqueles que são vagabundos, me perdoem a palavra, mas aqueles que não querem saber da palavra. Eles querem só saber da revelação do Espírito Santo. Jesus está dizendo que o Espírito Santo, olha aqui, olha, ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, o papel do Espírito Santo era trazer conhecimento, era revelar a vontade de Jesus para os seus discípulos, não é? Baseado naquilo que o próprio Senhor já disse. Então, aqueles que não gostam de ler a palavra de Deus, menosprezam as Escrituras, não é? E ficam usando aquele versículo, a letra mata. Eu fico imaginando, irmãos, a ofensa que essas pessoas elas praticam com relação ao Espírito Santo, com relação à palavra de Jesus, com relação à palavra de Deus no geral. Como é que o Espírito Santo vai ajudar o vagabundo? Fala para mim aí. Não é? A pessoa não lê, não ora, não vai para o Senhor, não se interessa em conhecer o que Deus revelou,
com relação à nossa salvação, e aí vai para a igreja e fica pedindo para o Espírito Santo revelar. O Espírito Santo vai ensinar, ou seja, vai nos ajudar a compreender o que as Escrituras estão dizendo e também vai nos lembrar, na hora oportuna, tudo aquilo que nós precisamos lembrar, não é? Para que a palavra do Senhor seja valorizada, pregada, ensinada, não é? Levada para aqueles que não conhecem. Então, o Espírito Santo tem essa incumbência. E continuando a leitura aqui, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o meu Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Se levantem e vamos embora daqui. É o que Jesus está falando para os seus discípulos, não é? Sobre o amor e para que eles creiam, não é? Então, essa promessa de Jesus é muito interessante. E essa lembrança, olha, eu vou para o meu Pai, mas o meu Pai vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Encorajador, e creiam que Ele estando com vocês é a mesma coisa do que eu estar com vocês. Ele estando, é eu estando com vocês. Então não tenham medo, eu estou com vocês. O Pai está com vocês. Não é? Então, irmãos, que coisa, aliás, que desafio, não é? Muitos, talvez como Tomé, dependiam do ver para crer. E Jesus então traz aquela lição, né? Bem-aventurado os que não viram e creram, não é? Jesus está ensinando uma lição aqui que o justo, que o crente vive pela fé, não pelo que vê. Não é? Então, Jesus estava dando uma dica, olha, vai chegar o tempo que eu não estarei presente fisicamente com vocês. Eu vou estar com o meu Pai. Mas o Espírito Santo estando com vocês, é eu estando com vocês. Então, não tenham medo, não fraquejem, não retrocedam, creiam. E eu voltarei. Jesus estava falando sobre o seu retorno para buscar a sua igreja. Não é verdade? Pois bem, irmãos, essa leitura aqui, tem mais um, eu anotei aqui, João 15, versículo 26, diz assim, mas, novamente, né? Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Olha que coisa linda, irmãos. O Espírito que viria da parte do Pai é o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará ao meu respeito. Sabe o apóstolo Paulo, quando diz assim, que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que somos filhos. Por isso que nós chamamos Deus, a divindade, de Pai, né? Abba, de paizinho, de pai querido. Né? Então, é o Espírito Santo que testifica que Jesus é o Filho de Deus, é o Espírito Santo que testemunha
no nosso interior de que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, né? É a presença do Espírito Santo que nos convence dessa verdade. Não é o homem que nos convence. Quem poderá nos fazer entender essa obra regeneradora, não é, do Senhor da nossa vida? É o Espírito Santo que atua em nós. Não é? Daqui a pouquinho eu vou falar para todos vocês uma lista das obras do Espírito Santo, né? As que ele executam, aqueles executam. Nossa, estou tropeçando hoje na palavra, hein? No português, melhor. Eu vou dizer uma lista das coisas que o Espírito Santo faz. Tá certo? Um outro texto é João 16, versículo 6, aqui, ó. Essa leitura também é muito linda. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, aqui começa aquela lista que eu falei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Né? Aqui, então, tem uma pequena lista. E o interessante, irmãos, Jesus está dando essas dicas antes da sua crucificação. Não é? Depois que ele foi morto, não é, e ressuscitou, ele aparece, não é, várias vezes aos seus discípulos, dentro de algumas casas, no campo, não é, no caminho para Emaús. Jesus aparece na praia. E então, inclusive há um texto que diz que Jesus está com eles e sopra sobre eles e diz assim: recebam o Espírito. E ali não acontece nada assim de sobrenatural. A impressão que eu tenho é que Jesus está dando uma ordem, não é? Recebam o Espírito. Não tenham medo, eu não vou estar com vocês, mas recebam o Espírito. Atentem para aquilo que eu estou falando. Lembrem-se, eu não estarei, mas o Consolador estará com vocês. Recebam o Espírito Santo. Abram as portas, ou a porta do coração. Creiam que Ele sou eu também, não é? Sou eu também. Então, quando Jesus aparece aos seus discípulos, nós podemos ver isso em Lucas 24. Jesus volta a falar sobre o Espírito Santo. Lucas 24, versículo 49.
Eu vou começar aqui, irmãos, do 46. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Olha só agora o versículo 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, Jerusalém, né, até que sejam revestidos do poder do céu. Bem conhecido, né? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de autoridade. Agora, indo um pouquinho para frente, Atos, capítulo 1, versículo 4, olha só. Diz assim: irmãos, é que dá vontade de ler mais, né? Eu vou ler desde o versículo 1, tá bom? Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Isso é Lucas escrevendo, né? Lucas. Começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Olha a confirmação aqui. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, olha, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E essa palavra ela é bem interessante, irmãos. Não é? Durante 40 dias, Jesus apareceu aqui, lá, tal, e ele disse, né? Vocês não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. E eu falei para vocês sobre essa promessa, não é? E então o Pentecoste seria aí aproximadamente 10 dias depois desses 40 dias aqui, não é? E ele se lembra também de um texto de João, não o João evangelista, mas o João Batista. E a pregação do João era essa aqui. Olha, eu estou aqui, eu sou uma voz que clama no deserto, eu vim preparar o caminho para a chegada do Senhor, tal, e ele vem. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, ele batizará vocês com o Espírito Santo. Né? Há uma expressão aqui com fogo, né? Alguns textos na Bíblia a gente pode associar essa compreensão, né, que o Espírito Santo é um fogo, né? Então, mas o texto está dizendo aqui que seriam batizados com o Espírito Santo. A palavra batismo, irmãos, ela tem
um sentido de assim, mergulho, né? Ser batizado é ser mergulhado. Por isso que quando somos novos convertidos e compreendemos o que é o batismo nas águas, o nosso costume, o nosso jeito, né, é ir para um lugar onde tem água, seja uma piscina, um rio, um lago, né, e a gente então mergulha. Aquele crente que confessa que Jesus é o Senhor, nós mergulhamos, né? A palavra batismo no grego tem esse sentido, né? De lavagem. Então, é como se pegasse um objeto e mergulhasse na água. Também, outros irmãos e outras igrejas compreendem de uma forma diferente. O batismo pode ser uma coisa, por exemplo, a lavagem do carro. Nós lavamos o carro por fora, jogamos, ensaboamos e enxaguamos. Então, o carro recebeu um batismo, e aquilo foi um batismo externo, não é? Que tem a sua representação também. Outros entendem que o batismo pode ser apenas aquele borrifar de água, né? Borrifou aquela água, espirrou água, está batizado. Outras igrejas adotam esse tipo de batismo. A expressão aqui que é usada em Atos é que o batismo seria uma coisa como se fosse uma chuva torrencial. Por quê? O Espírito Santo desceria sobre a igreja. Que Jesus está dizendo, vocês fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava se referindo à vinda do Espírito Santo sobre a igreja, que estava nos seus primeiros dias ali, não é? Então, a partir do Pentecoste, que nós podemos ver aqui no capítulo 2, a promessa de Deus, lá no Antigo Testamento, que é revelada por Jesus, não é? Que é até falada por João, ela se concretiza aqui nessa festa judaica, a festa do Pentecostes, que é uma festa de alegria, não é? Eles se alegravam diante de Deus, se reuniam ali, iam para o templo e festejavam a colheita, não é? E se alegravam e dedicavam parte da sua colheita para o Senhor e levavam para o templo e entregavam ali aos sacerdotes, aos oficiais do templo, né? E então é isso aí. Atos está dizendo que, né, o Lucas está relatando aqui que começou assim a igreja. Jesus falou que havia uma promessa e que realizaria essa promessa aqui assim que ele subisse ao Pai, né? E aqui nós vemos na sequência a ascensão de Jesus ali perto de Betânia, né? Deixa eu ver onde está o versículo aqui, ó. No versículo 8, 7. Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber o tempo, não é, da restauração e o reino a Israel. Era a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Bom, isso aí pertence ao Pai, não é? Mas, versículo 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então aqui, irmãos, Jesus, ele conclui, né, essa promessa, porque ele fala
isso aí, e nesse dia em que todo mundo está reunido aqui, ele falou isso, repete isso aqui, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem lá e vocês serão revestidos. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Não é? E aqui eles ouvem isso, ficam atônitos, alegres e felizes, mas também, eu acredito que com o coração ali inquieto, e eles vão para Jerusalém, e eles ficam ali, orando, buscando ao Senhor e aguardando a promessa, porque Jesus disse que daqui a alguns dias vocês receberão. No capítulo 2 é onde acontece exatamente isso. Olha, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, parecido, né, com línguas de fogo repartidas, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Voltando aqui à palavra batismo, irmãos, quando alguém é batizado, esse batismo, ele é um batismo que molha todo o corpo. E assim, o lance do batismo está no seu significado. Não é? O que significa o batismo? A gente sabe que ele simboliza a morte para a vida velha e o renascimento para uma vida nova. Não é? Nesse ato de desejar ser batizado, o novo crente demonstra que ele quer assumir um compromisso público diante de Deus, diante dos anjos, diante dos demônios, sejam lá quem forem, né? E diante das pessoas, diante da igreja, que ele quer caminhar com Cristo, que agora ele dedica a sua vida totalmente a Cristo. Não é? Então aquele batismo, ele não tem um poder de salvar a pessoa, não tem, a água não tem esse poder. E ele representa também o perdão dos nossos pecados. Não é? O apóstolo Pedro disse para a multidão, olha, está aqui no capítulo 2, inclusive, versículo 38, que diz assim, olha, se arrependam e sejam batizados para que sejam perdoados os vossos pecados. Então, tem um significado aí. Mas o batismo é um batismo que molha o nosso corpo. Agora, esse batismo do Espírito Santo, embora aqui existam algumas evidências externas, não é? Quando o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, não é? Aquela casa tremeu, um vento forte, um barulho de vento forte, não é? E sobre a cabeça de todos que estavam ali naquela casa, uma chama, como se fosse uma língua de fogo sobre cada um ali. E ali há um mover sobrenatural, né? Eu diria que é uma marca da vinda e assim, e do início poderoso da igreja. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, eu até posso, se eu me lembrar, vou fazer no final dessa live, né? Mas assim, sem essa presença, sem esse batismo, não é, sobre a igreja primeira, primitiva, não é? Eu diria assim, não haveria condição
da igreja ser o que ela foi e o que ela é. Não é? Jesus parece que restringiu as ações da igreja ao batismo com o Espírito Santo. É como se ele dissesse, se vocês saírem de Jerusalém, não é, sem a minha ordem, de repente a igreja não vai ter uma atuação poderosa. Mas eles obedeceram, ficaram, estavam orando, e o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, e eles começaram a falar em outras línguas. E o texto diz assim, conforme o Espírito Santo os habilitava. Irmãos, há muitas controvérsias aqui sobre isso. Olha, a festa do Pentecoste é uma festa onde pessoas do mundo todo, conhecidas, judeus, parentes de judeus, religiosos que moravam em outros países, vinham para essa festa, não é? E lá estavam eles. E aqui, eles começaram a falar em outras línguas, e é verdade, eram línguas que eles mesmos não conheciam. Eram línguas, para eles, línguas estranhas, não inteligíveis. Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele mesmo questionado, porque depois que eles receberam o Espírito Santo, eles saíram da casa e começaram a testemunhar desta obra, mas muitos disseram o seguinte, olha lá, eles estão bêbados, e bêbados a esta hora do dia, é de manhã ainda. Muitos questionaram, porque muitos não estavam entendendo também. Eu acredito que nem os próprios discípulos, e nem alguns dos que ouviam essas línguas aí, estavam entendendo. Por isso essa reação. Não entenderam e vocês estão bêbados. Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz, não, ninguém está com a cara cheia aqui, ninguém bebeu, não tem bêbado aqui não. O que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia do apóstolo, do profeta Joel, quando disse, né? Eu vou ler para vocês aqui. Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Eu estou lendo aqui Atos capítulo 2, versículo 14 em diante. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão embriagadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel, quando disse, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande, terrível e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é? E aí vai embora. Ó. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. É a partir daqui, irmãos, o apóstolo Pedro começa a falar sobre Jesus com uma ousadia, com uma intrepidez,
Por quê? Porque a promessa foi cumprida. O revestimento do alto com poder e autoridade, não é? Foi concedido àquela multidão que estava ali reunida, orando, buscando ao Senhor, em obediência ao que Jesus determinou, não é? Então, a partir daqui, irmãos, nós vamos ver muitos desafios sendo enfrentados pelos apóstolos. Aí, eu não discorrer sobre isso é muito longo, mas aqui a gente vai ver perseguição sobre a vida de Pedro, perseguição político e religiosa, né? Político-religiosa. Tiago é morto ao fio da espada, pessoas começam a ser perseguidas, Pedro é preso, juntamente com João, não é? E aí eles saem milagrosamente ali da cadeia, e eles têm uma palavra de ousadia na boca, quando proíbem que eles continuem falando a respeito de Jesus, eles dizem, não, nós não podemos ficar quietos, nós temos que falar aquilo que temos visto e ouvido, e vão pregando o evangelho com ousadia, até ao ponto, não é, deles saírem de Jerusalém, embora durante um tempo eles acabaram, não sei exatamente se a palavra é essa, se acomodando em Jerusalém. Aí vem uma grande perseguição, né? E muitos saem de Jerusalém e vão pregando o evangelho, Inclusive, um dos evangelistas dizem que depois da subida de Jesus, né, eles pregaram o evangelho. Está falando de forma muito resumida. Mas o que eu queria deixar claro aqui, irmãos, olha, é que a chegada do Espírito Santo foi uma coisa maravilhosa, assim, imprescindível para a igreja. A pergunta que eu ia fazer é: a igreja seria o corpo de Cristo vivo, sem a presença do Espírito Santo? O que nós poderíamos fazer sem a presença da pessoa do Espírito Santo, se ele não nos habitasse? Como que a promessa de Jesus se cumpriria quando Jesus disse, olha, vão e pregam o evangelho, ide por todo mundo, e vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, pegarão em serpentes e não acontecerá dano algum, não é? E será que a igreja do Senhor, ela seria uma igreja atuante, viva, poderosa? Será que a pregação do evangelho teria um efeito poderoso na vida das pessoas? Então, eu queria, nessa noite, enfatizar isso, a chegada do Espírito Santo e o papel do Espírito Santo. Isso é muito importante na nossa vida, irmãos, porque, olha só, Jesus disse que ele ensinaria todas as coisas, ele lembraria aos crentes o que o próprio Senhor Jesus ensinou. O Espírito Santo, ele vai testemunhar a respeito de Jesus. Eu falei um pouquinho sobre isso. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É o que ele faz hoje. Nós pregamos o evangelho, mas convencer o pecador, só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E é papel dele. Às vezes a gente quer empurrar o evangelho, quer de todas as maneiras que pessoas venham ao conhecimento do Senhor e que se rendam ao Senhor. Mas, irmãos, o nosso papel é pregar o evangelho, convencer, tornar aquela palavra, aquela semente produtiva. É o papel do Espírito Santo, não é nosso, não é? Ele conduzirá o rebanho de Jesus a toda a verdade. Ou seja, é o Espírito Santo que nos dá discernimento para entendermos o que é a verdade
o que é de Deus e o que não é, não é? Ele glorificará Jesus. O papel do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Olha que coisa, irmãos. Jesus é assim, Jesus glorifica o Pai e o Espírito Santo glorifica o Filho, não é? E nós glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Então, na verdade, é um papel de humildade do Espírito Santo, né? Sempre elevar a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo, o papel de Jesus, não é? A posição de Jesus, é o Espírito Santo que faz isso. Ele anunciará as coisas que hão de acontecer. A gente vê isso, irmãos, na vida de Pedro, né? Na vida de Paulo, na vida de João, o Espírito Santo sempre alertando os apóstolos, conduzindo, não é? Essa condução maravilhosa do Espírito Santo. Lembra quando Jesus conversou com Nicodemos e ele falou sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo sopra, não é? Uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela vai para onde o Espírito Santo quer. E a gente vê isso na vida da igreja, né? E a ordem de Jesus sendo cumprida, olha, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente vê, irmãos, que essa obra não terminou ainda, né? Mas eu acredito que esses dias a gente vai ver a atuação do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, o que a igreja pode? A igreja pode tudo. No poder do Espírito Santo, a igreja pode fazer muitas coisas, irmãos. E a gente vai aprender que nós não estamos fazendo muitas dessas coisas. Talvez a gente tenha que buscar mais. Por isso, o convite para esse ano, não é? 2021. Mais poder do Espírito Santo em nós. Ele já foi dado, ele nos habita, mas há uma ordem dada, eu acredito que pelo próprio Espírito Santo, quando Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. A igreja que não valoriza o papel, que não busca ser cheia do Espírito Santo, é uma igreja fria, é uma igreja vazia. Eu tenho percebido, irmãos, que nós estamos passando por um período assim. O amor de muitos se esfria. Por quê? Porque nós não estamos buscando nos encher com o Espírito Santo. É claro, somos a habitação do Espírito Santo, mas às vezes a gente abafa o Espírito Santo, a gente entristece o Espírito Santo, não é? A gente negligencia o Espírito Santo, a gente não dá o devido valor, a devida honra que ele merece receber. Por isso a queixa de muitos, né? Nossa, a igreja está fria. Está fria porque os frios não fazem nada, ficam dependendo de muitas coisas, não têm uma vida diária com o Senhor, não desenvolvem, não é, o seu papel como cristãos, não oram, não leem a palavra, não buscam ao Senhor, não se dedicam ao Senhor, não enchem a sua mente com a palavra, e assim por diante. Não é? É por isso que a igreja é fria, porque os crentes são frios. Não é? E assim, o que eu posso fazer? Eu posso ser um crente fervoroso, né, buscar o Espírito Santo. Isso não tem a ver, irmãos, com o fato de falar línguas estranhas. Não. Se alguns falam, louvado seja Deus, e que sejam línguas do Espírito Santo, porque até no centro de Umbanda, pessoas falam línguas estranhas, mas o Espírito não é santo, é espírito profano, não é? Então, ser cheio do Espírito Santo
não tem, a princípio, a ver com falar em línguas, como alguns defendem. Eu acredito mais naquilo assim. Gente cheia do Espírito Santo é gente cheia de ousadia, de autoridade para testemunhar de Jesus, para fazer a obra de Deus, para ser luz no mundo, um cristão autêntico. Aí, sim. Agora, só o fato de falar em línguas não revela que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Ele pode ter recebido a manifestação do dom de línguas, né? E certamente esse dom ele tem uma utilidade e deve ser usado para a glória de Deus, não é? Porque é um dom espiritual. Mas não me venha com essa conversa que pessoas cheias do Espírito Santo são só aquelas pessoas que falam em línguas. Isso não está registrado, não é um ensino verdadeiro da Bíblia. Eu falo em línguas, mas não significa que eu sou cheio do Espírito Santo, que eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sou a habitação do Espírito Santo, eu falo em línguas, pessoalmente com Deus, não é? E se o Espírito Santo quiser me usar na igreja num dia, né, falando em línguas, ele que me use, né? Porque o dom tem a sua utilidade. Mas, irmãos, eu conheço pessoas que dizem que falam em línguas e não têm uma vida com Deus. Pessoas que se desviaram, né? Etc. e tal. Então, eu queria chamar a atenção, irmãos, para a preciosidade da presença do Espírito Santo na igreja. E é dele que precisamos nos encher. É da pessoa dele, das coisas que ele tem para nos ensinar, não é? O Senhor Jesus disse que ele ouvirá do Pai e dele e contará para a gente, não é? Ele habita em nós. Quando Jesus disse, ele está com vocês, mas habitará. A partir da descida do Espírito Santo, os crentes se tornaram a habitação do Espírito Santo. O mundo não o conhece e não pode receber, mas a igreja recebeu e pode conhecê-lo. É privilégio da igreja, irmãos. É privilégio meu e teu termos o Espírito Santo. É muito privilégio. E nós precisamos honrar a Deus e nos dedicar a Ele. Porque ser habitação do Espírito Santo é uma grande responsabilidade. Não é verdade? É uma grande responsabilidade. Então, eu deixo com vocês essa meditação. A partir de amanhã, nós vamos aprender, não é? Que esse poder que foi dado à igreja pelo Espírito Santo, que desceu sobre nós, é um poder que vai atuar em muitas áreas. Em muitas áreas. Que 2021 seja um ano onde nós, eu vou falar pela igreja de Calmon Viana aqui, nós, eu e vocês, meus irmãos, nós, aqui, deixa eu pegar aqui, ó, que nós sejamos revestidos com mais poder do Espírito Santo. As demais coisas, irmãos, vão vir, as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus, como foi dito no domingo na mensagem, mas que demonstremos interesse por isso, na nossa vida devocional, na nossa vida diária, né? Na leitura, na oração, no cuidado, nas boas obras, no nosso relacionamento. Estou sempre falando sobre isso, né? Que nós podemos nos encher do Espírito Santo cantando, lendo, pregando o Evangelho, não é? Buscando a Deus, pedindo orientação a Deus. Então, este é o meu desejo. Eu sei que você pensa assim também, meu irmão, minha irmã. Aqueles que não pensam, eles fazem parte da igreja fria. Mas se nós queremos ter uma igreja espiritual, se nós desejamos ser uma igreja espiritual, quente, fervorosa, que comece em mim, que comece em você. Não reclame do outro.
olhemos para nós mesmos, tiremos os ciscos dos nossos olhos e vamos para cima, irmãos, porque Jesus está voltando e a igreja precisa fazer o seu papel direitinho, porque Deus merece o nosso melhor. Jesus não morreu à toa, né? É isso mesmo. Eu queria terminar cantando um hino. É o hino 212. Se você quiser me acompanhar aí, me desculpe, hein? Os mais jovens, mas esses hinos do nosso hinário aqui são muito legais. Que diz assim, ó. Ok. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e ao crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito sim nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-me mais da tua graça e enche-nos do teu poder. Do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouvistes a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Ufa! Que delícia, né, irmãos? Que o Senhor... a gente tem que entender a intenção do autor. Se o Espírito Santo já foi dado, já foi derramado, se ele está em nós, essa expressão derrama sobre nós, né? É até poético, mas é o desejo, não é? O autor tinha um desejo de experimentar aquela autoridade, aquele poder recebido naqueles dias lá. Ô irmãos, a gente podia se juntar em oração
e pedir que o Senhor realmente nos inflamasse o coração, para que pudéssemos ser essa igreja vibrante, fervorosa, espiritual, sadia, zelosa, uma igreja que deseja fazer a vontade de Deus, que não perde tempo com as coisas deste mundo, que investe nas coisas de Deus, que busca as coisas do alto. Oh, irmãos, eu anelo por isso. Mas eu confesso que às vezes eu me deixo levar por outras coisas, outras preocupações. E eu preciso, não é, reconhecer isso e buscar com mais afinco, com mais decisão, com mais vontade. Não é isso? Eu quero terminar orando, pedindo a Deus que abençoe a cada preletor nesses dias, que Deus coloque as suas palavras na boca dos seus servos, para que todos nós sejamos edificados. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos incendeie o coração. Somos habitação, mas ainda nos falta, Senhor querido, uma rendição maior, um comprometimento maior com o Teu reino. Ô Senhor, aquece o coração daqueles irmãos que estão se esfriando, se desinteressando, ó Deus, inclusive por causa das ofertas deste mundo, dos ataques. Em nome de Jesus, nós te pedimos, dentro das provações, dentro deste tempo difícil, de incertezas, Senhor querido, que nós como igreja, neste 2021, possamos buscar mais ao Senhor, que possamos nos encher com o Teu Espírito, Senhor querido, zelando pela Tua palavra, buscando a Tua presença, buscando fazer, Senhor querido, a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, que eu e os meus irmãos abandonemos aquele conceito antigo de que igreja cheia é uma igreja santa, poderosa, que aquelas 4 paredes lá em Calmon, Senhor, elas têm poder. Ô Senhor, não, que o conceito do Senhor de igreja possa estar dentro de nós. Igreja é aquele rebanho de Jesus, é aquele povo que foi chamado, escolhido, aquele povo que ouviu a Tua voz e disse sim ao Teu chamado, é aquele povo que se arrependeu dos seus pecados, é aquele grupo de pessoas que se identificam, Pai querido, com o Teu desejo, que se interessam por aquilo que o Senhor se interessa também. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nos livra de uma vida vazia, sem sentido, sem propósito. Em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, no nosso caráter, Senhor, até na nossa personalidade. Senhor, nós desejamos ser inclinados ao Senhor, desejamos ter o ouvido sensível, o coração sensível, Pai querido. Nós não queremos mais ter uma vida de religiosidade. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nos desperta, Senhor querido, aviva a Tua obra no meio desses dias, ó Deus, caóticos. É isso, Senhor, em nome de Jesus, queremos que em 2021, Senhor querido, a Tua igreja, ela cresça, Senhor, naquilo que é importante, naquilo que é eterno, Senhor. Pai querido, que a Tua igreja ali em Calmon Viana acorde para a realidade. Senhor, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, que ao final deste ano, Senhor, segundo a Tua vontade, nós possamos olhar para trás
e perceber que nós possamos perceber que houve um avanço, que a tua palavra foi pregada, que o teu amor foi levado a outras pessoas, que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, no poder do teu Espírito Santo. Ó Deus eterno, Pai querido, que sejamos uma igreja espiritual, que ame o Espírito Santo, que leve o Espírito Santo a sério, que aprendamos, Senhor querido, segundo o teu Espírito Santo, que contemos com a ajuda do Espírito Santo, que não abafemos o Espírito Santo, que não entristeçamos o teu Espírito Santo. Ó Senhor querido, é isso, Pai querido, que nós te pedimos nesta noite. Ó Pai querido, um ano cheio do teu Espírito Santo. Faz essa obra, Senhor, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que aquilo que pedíssemos no nome dele ao Senhor, o Senhor nos concederia. Então, que seja um ano frutífero na vida espiritual da tua igreja, Senhor. É isso que nós te pedimos. Sabemos que as demais coisas serão acrescentadas e virão no tempo certo. Fica, Senhor, com os meus irmãos, em casa, no trabalho, no estudo, onde eles estiverem, Senhor, no passeio também, nas férias. Ó Senhor querido, continua conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela companhia. Quando eu não consigo enxergar aqui os nomes, acredito que a Cris responda alguma coisa aí, né? Ela é a minha ajudadora. Amém. Foi dada a partida, irmãos. Tá bom? Que tenhamos ótimos dias na presença do Senhor. Só lembrando que nós teremos até sábado. Sábado também, o horário será das 8 às 9. E no domingo, nós teremos a nossa Santa Ceia, né? Ou a nossa ceia, melhor dizendo, às 19 horas. Não é? E era isso que eu queria lembrar. Os domingos serão presenciais. E durante a semana, das 8 às 9 da noite. Tá bom? Irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Valeu? Estou encerrando aqui. Um grande abraço.